poder explicar um pouquinho sobre as atividades autorreguladas que eu postei na plataforma, né? Para o 8º ano. Identificando o tema de um texto, né? Nessa aula a gente vai identificar o tema de um texto. Ao ler um texto, você já deve ter percebido que ele se desenvolve a partir de um determinado tema, que é responsável por lhe dar sentido. O tema é a ideia principal do texto. É com base nessa ideia principal que o texto será desenvolvido. Para que você consiga identificar o tema de um texto, é necessário relacionar as diferentes informações de forma a construir o seu sentido global, ou seja, você precisa relacionar as múltiplas partes que compõem um todo significativo, que é o texto. Em muitas situações, por exemplo, você foi estimulado a ler um texto por sentir-se atraído pela temática resumida no título. O título é o nome que damos a um determinado texto e está diretamente relacionado à sua temática. Dessa forma, o título mantém uma relação estreita com o tema, pois o título cumpre uma função importante, antecipar informações sobre o assunto que será tratado no texto. Em outras situações, você pode ter abandonado a leitura de um artigo, de uma reportagem, uma notícia ou entrevista porque achou o título pouco atraente. Ou, ao contrário, sentiu-se atraído pelo título de um livro, de um filme, por exemplo. É muito comum as pessoas se interessarem por temáticas diferentes, dependendo do sexo, da idade, da escolaridade, da profissão, das preferências pessoais e experiência de mundo, entre outros fatores. Mas sobre que tema você gosta de ler? Esportes, namoro, sexualidade, tecnologia, ciências, jogos, novelas, moda, cuidados com o corpo, formação profissional? Percebo, portanto, que as temáticas são praticamente infinitas e saber reconhecer o tema de um texto é condição essencial para se tornar um leitor proficiente, né? Um leitor com sucesso, com eficiência. Vamos então começar nossos estudos? Propomos inicialmente que você acompanhe um exercício bem simples, que intuitivamente todo leitor faz ao ler um texto: apreender seu sentido global, ou seja, reconhecer sua temática. Vamos ler o texto a seguir? Cachorros. Os zoológicos acreditam que o cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois, os cães se juntaram aos seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa amizade começou há uns 12 mil anos, no tempo em que as pessoas precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que, se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles e comer a comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar de rebanhos e a tomar conta da casa, além de serem ótimos companheiros. Um colaborava com o outro e a parceria deu certo. Um artigo aí. Ao ler apenas o título Cachorros, você deduziu sobre o possível assunto abordado no texto. Embora você imagine que o texto vai falar sobre cães, você ainda não sabia exatamente o que ele falaria sobre cães. Repare que temos várias informações ao longo do texto. A hipótese do zoológico sobre a origem dos cães, a associação entre eles e os seres humanos, a disseminação dos cães pelo mundo, as vantagens da convivência entre cães e homens. As informações que relacionam com o tema chamamos de subtemas. Essas informações se interagem e se associam, ou seja, todas elas caminham no sentido de estabelecer um núcleo temático, uma unidade de sentido. Portanto, pense, sobre o que exatamente esse texto fala? Qual o seu assunto? Qual o seu tema? Certamente você chegou à conclusão de que o texto fala sobre a relação entre homens e cães. Se foi isso que você pensou, parabéns! Isso significa que você foi capaz de identificar o tema do texto. Sendo assim, você está preparado para exercitar de forma mais sistemática essa habilidade. Então, vamos ao exercício? Atividade 1 aí. Leia com atenção o texto a seguir. Diálogo. Há muitas famílias carecendo de diálogo, de princípios morais, religiosos e humanos claros. Sem poder dar a tão esperada educação aos filhos, os pais têm transferido essas incumbências às escolas, que ainda não estão preparadas para atender a essa demanda. A consequência desse fenômeno, chamado de exclusão familiar, faz com que os jovens fiquem à mercê da comunicação de massa, nem sempre saudável. Então, aí vocês têm que marcar, o tema desse texto vocês vão ver qual é o item mais correto com o tema do texto, e vão marcar. Na segunda atividade, qual a relação entre o título do texto anterior e o seu tema? Vocês vão explicar com as palavras de vocês, relacionando o título ao tema que foi escrito no texto, E aí outra atividade, tem uma imagem aí, um cartoon, uma charge. Vocês vão analisar a imagem a seguir.
né? Tem 2 esquilinhos, um casal de esquilinho com um filhotinho e vários tocos de árvores, né? Que sugerem terem sido cortadas. Repare que a imagem problematiza uma questão importante. Qual é o tema dessa imagem? Né? Preste atenção, o esquilo mora dentro no oco de uma árvore. Se as árvores foram cortadas, né? Então vocês vão prestar atenção nessa imagem e responder. Outra atividade. Dê um título à imagem que seja coerente com a temática abordada. Né? Você vai pegar aquela imagem e dar um título para ela, de acordo com aquele desenhozinho do esquilinho, né? Leia o próximo texto para responder as atividades 5 e 6. O meio ambiente e a sustentabilidade. Nunca antes se debateu tanto sobre o meio ambiente e sustentabilidade. As graves alterações climáticas, as crises no fornecimento de água devido à falta de chuva, a destruição dos mananciais e a constatação clara e cristalina de que, se não fizermos nada para mudar, o planeta será alterado de tal forma que a vida como a conhecemos deixará de existir. Em paralelo às ações governamentais, todos os cidadãos devem ser constantemente instruídos e chamados à razão para os perigos ocultos nas intervenções mais inocentes que realizam no meio ambiente à sua volta, e para a adoção de práticas que garantam a sustentabilidade de todos os seus atos e ações. Assim, reduzindo-se os desperdícios, os despejos de esgoto doméstico nos rios e as demais práticas ambientais irresponsáveis, os danos causados ao meio ambiente serão drasticamente minimizados e a sustentabilidade dos assentamentos humanos e atividades econômicas de qualquer natureza estarão asseguradas. Estimular o plantio de árvores, a reciclagem de lixo, a coleta seletiva, o aproveitamento de partes normalmente descartados dos alimentos como cascas, folhas e talos, assim como o desenvolvimento de cursos, palestras e estudos que informem e orientem todos os cidadãos para a importância da participação e do engajamento nesses projetos são soluções simples para fomentar a sustentabilidade e conservação do meio ambiente. O mais importante de tudo é educar e fazer com que o cidadão comum entenda que tudo que ele faz ou fará gerará um impacto no meio ambiente que o cerca. Somente práticas e ações que visem a sustentabilidade poderão garantir uma vida melhor e mais satisfatória para as gerações futuras. Aí vocês vão pegar esse texto, vão reler o texto, é claro, com calma. Aponte os pontos em comum entre a temática do texto, que você acabou de ler, e a temática da imagem da atividade 4, né? Aquela temática lá dos esquilinhos, né? O casal de esquilo e o filhotinho diante de um monte de toco de árvores, né? Que foram, obviamente, desmatadas. Atividade 6. Além do tema abordado no texto, o meio ambiente e a sustentabilidade, há também outros subtemas abordados ao redor do assunto central. Aponte um e justifique-os com as passagens do texto, né? Então, vocês vão completar esse quadro, ó. Vão colocar do lado o tema, vocês vão escrever, o subtema, né? O que está dentro desse texto que está relacionado, e a justificativa, né? Vocês vão justificar, vocês vão pegar um pedaço do texto e mostrar para esse subtema, né? E aí, diferenciando informação principal e informação secundária em um texto. Agora que você já sabe identificar o tema de um texto, é necessário aprender a diferenciar a informação principal das informações secundárias no texto. Você já reparou que em um texto nem todas as informações apresentam o mesmo grau de importância para o seu entendimento global? Há informações que são consideradas essenciais e que convergem para um núcleo temático. Outras informações, no entanto, são apenas de caráter secundário, adicional ou acessório e têm função de explicar ou ilustrar o que está sendo dito no texto. Perceber o nível de hierarquia entre as informações veiculadas no texto constitui uma habilidade fundamental para a formação de um leitor crítico. O domínio dessa habilidade é muito importante para a elaboração de resumos, fechamentos e relatórios, gêneros em estudo neste primeiro bimestre. Esses gêneros fazem parte de sua vida escolar e, para serem produzidos com finalidades específicas, necessitam de que você saiba diferenciar as partes principais das partes secundárias. Esta é uma habilidade importante não só para as atividades que envolvem textos, mas também para você ter condições de organizar melhor os seus estudos. Por exemplo, se você precisa estudar todo o conteúdo de um bimestre e tiver um resumo ou fichamento dos principais tópicos da matéria, vai economizar tempo e esforço durante os estudos, pois o volume de informações será menor, porque você já selecionou as informações mais importantes.
Além disso, a qualquer momento você poderá retomar suas anotações para rever algum item importante, sem ter o trabalho de pesquisar tudo de novo. Viu como essa habilidade pode facilitar a sua vida? Vamos então, inicialmente, pensar na segunda situação. Duas colegas de sala de aula conversam pelo celular. Uma pergunta o motivo da outra ter perdido a prova de português e assim iniciam um diálogo. Oi, Ana, por que você não foi à aula ontem? Ah, Tati, nem te conto, você não acredita o que aconteceu comigo. O que foi, amiga? O que você aprontou? Olha, foi loucura, eu achei que ia pirar. Por quê? Fala, tô curiosa. Escuta então, eu acordei mega atrasada, meu celular não despertou. Como é que é? Foi isso mesmo, eu pensei que tinha programado o celular para despertar às 6 horas, mas ele não despertou. E aí? Tati, quando eu acordei já eram 6h47. Nossa, velho, que vacilo. Pois é, eu pulei da cama, coloquei a roupa de qualquer maneira, não penteei o cabelo, não escovei os dentes e nem tomei café. Mas e aí, conseguiu pegar o ônibus? Consegui, né? Menos mal. Mas não adiantou nada. Por quê? Cara, quando eu entrei no ônibus e fui pegar a carteira para pagar a passagem, aí é que eu vi que estava sem a carteira, ficou na outra bolsa. Nossa, Ana, você é pirada mesmo. Nem me fala, eu tive que voltar para casa. E agora, como é que você vai fazer a prova? Você não tem atestado? Ah, sei lá, vou ter que pedir para minha mãe para ir na escola conversar. Cara, pelo que eu conheço da sua mãe, ela vai ficar uma fera. Nem me fale, ela vai me matar. O pior não é isso, o pior é que vai tirar o Face. O Face? Por que o Face? Ontem à noite já era tarde e eu estava no Face. Aí ela me mandou desligar o computador para dormir. Aposto que você não desligou. Não, e ainda fingi que desliguei, mas não desliguei. Fiquei até de madrugada. Caramba, se ela só tirar o Face, você ainda está no lucro. Veja que se trata de uma conversa, de um diálogo informal entre duas amigas adolescentes. Mas você percebeu que em determinados momentos do texto, a personagem Ana fornece à personagem Tati informações de pouca importância para a compreensão global do texto? Leia novamente a conversa e perceba que muitas partes do diálogo poderiam ser retiradas sem prejudicar a compreensão geral do texto. Vamos então exercitar essa habilidade? Atividade 1. Nessa primeira atividade, propomos a você um desafio. Você é capaz de resumir em apenas 20 palavras as informações mais importantes do diálogo entre as amigas? Lembre-se que a Tati liga para a Ana para saber por que a colega faltou à aula. Vocês vão colocar as 20 palavras mais importantes desse diálogo. Na atividade 2, nessa próxima atividade, retiramos várias informações do texto. Algumas são importantes, são informações importantes, principais, e outras acessórias, secundárias. Vocês vão marcar P, no parênteses, para as informações principais e S para as informações secundárias. E aí tem o texto, vocês vão reler aqui devagarinho e vão classificar. Até aqui, certamente, você tirou de letra essas atividades, Mas precisamos também saber diferenciar as ideias principais e as ideias secundárias em textos mais trabalhosos. Vamos lá? Leia o texto a seguir para responder as questões de 3 a 5. Felicidade em excesso pode fazer mal. Ser feliz é uma das maiores preocupações de nossa sociedade hoje. Ela se manifesta na cultura popular, em livros de autoajuda, terapias e palestras de motivação. Não é para menos. Há fortes evidências sobre benefícios de ter mais emoções positivas, menos emoções negativas e de estar satisfeito com a vida. Os 3 pilares da felicidade. No entanto, essa história também tem 2 lados. Se for vivida em excesso, na hora errada e no lugar errado, a felicidade pode levar a resultados indesejados e, inclusive não ser saudável. É o que indicam estudos recentes. Níveis moderados de emoções positivas favorecem a criatividade, mas níveis altos não. Crianças altamente alegres estão associadas com maior risco de mortalidade na idade adulta por seu envolvimento em comportamentos arriscados. Isso porque uma pessoa muito feliz teria menos probabilidade de discernir as ameaças iminentes. Aqui na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, fizemos uma pesquisa com 20 mil participantes saudáveis de 16 países e encontramos os maiores níveis de bem-estar naqueles que tinham uma relação moderada entre emoções positivas e negativas em sua vida diária. Também vimos que níveis moderados, não extremos, de sentimentos positivos estão ligados à redução de sintomas de depressão e ansiedade, além de aumento da satisfação pessoal. A própria busca por ser feliz também pode ser contraproducente. Muitas vezes, aliás, quanto mais as pessoas procuram a felicidade, menos parecem capazes de obtê-la. A razão é simples. Elas concentram tanta energia e expectativa nesse esforço
que os eventos felizes, como festas e encontros com amigos, acabam sendo decepcionantes. Em adultos jovens e saudáveis, essa busca incessante pela felicidade tem sido ligada ao maior risco de mania e depressão. O que fazer então? É impossível ser feliz o tempo todo ou em todo lugar? É impossível ser feliz o tempo todo ou em todo lugar. Não vale a pena nem tentar. Pense na situação em que você deseja ou é mais relevante para você ser feliz. E não se esqueça, não desmereça os sentimentos negativos. A tristeza, por exemplo, é parte da experiência humana e não necessariamente é ruim. Ela até nos ajuda a manter os pés no chão. E aí vem a atividade. Após a leitura do texto, responda: qual a sua ideia principal? Qual a ideia principal desse texto? Atividade 4. Assinale o parágrafo que concentra a ideia principal do texto. Felicidade em excesso pode fazer mal. Aí vocês vão marcar qual desses itens aqui é o parágrafo que concentra a ideia principal, de marcar. Na atividade 5, vocês vão tirar do texto felicidade em excesso pode fazer mal, 2 fragmentos que ilustrem ideias secundárias. Eles vão tirar 2 partes do texto que ilustrem essas ideias secundárias. Aí vamos para a aula 3, identificando as ideias implícitas, implícitas escondidas no texto. Chegamos à aula 3. Agora vamos estudar um dos aspectos mais interessantes da leitura, a identificação de sentidos implícitos nos textos. Você já teve a impressão de ler um texto e depreender dele algumas informações que não estavam escritas? Pois é, essa situação é muito comum e ser capaz de perceber as informações escondidas, subentendidas ou pressupostas nos textos constitui-se uma habilidade essencial de leitura. Para realizar uma leitura eficiente, o leitor deve captar tanto os dados explícitos quanto os implícitos. Explícitos que estão claros no texto. Os implícitos são aqueles que estão escondidos, que você vai deduzir a partir do que está escrito. Uma vez que o leitor perspicaz é aquele que consegue ler nas entrelinhas, muitos textos exploram de forma produtiva informações implícitas, porque, de fato, para atingir os efeitos que se deseja, é necessário trabalhar num nível mais profundo de leitura. Em algum momento, ao ouvir uma piada, ler uma tirinha, uma charge ou uma propaganda, você não compreendeu o que o texto pretendia veicular? Isso é muito frequente, e exatamente pela importância de captar os sentidos implícitos para compreender os textos é que trabalharemos essa habilidade. A compreensão de implícitos é essencial para garantir um bom nível de leitura. Em várias situações, aquilo que não é dito, mas apenas sugerido, importa muito mais do que aquilo que é dito abertamente. Vamos então ao trabalho? E aí vamos para a atividade 1 dessa parte do caderno, dessa aula. Vamos começar analisando um texto. Imagine a seguinte situação. Um professor de matemática encontra um ex-aluno. Depois de conversarem um pouco, o professor pergunta: quem está dando matemática para você este ano? E o aluno responde: o professor Edson. Ah, o Edson também é um bom professor. Repare que ao ler esse texto, você pode tirar algumas conclusões que não aparecem escritas, certo? Pois bem, agora responda. Então, qual é a informação implícita presente no texto? Qual informação está escondida nesse texto? Que palavra é responsável por veicular a informação implícita? Que palavra dá essa ideia, de que essa informação está escondida, oculta no texto? Se o autor não tivesse utilizado essa palavra, o sentido do texto seria o mesmo? Aí você vai explicar com as suas palavras, de acordo com o que você entendeu. Atividade 2. Agora identifique quais informações implícitas, ocultas, estão presentes em cada um dos textos. A seguir, e circule a palavra que aponta para tais informações. A professora ainda não entregou as notas das provas. Vocês vão marcar qual é a palavra aí. O tempo continua chuvoso. Todos tiraram 10 na prova, até o Sérgio. Lourdes é a professora menos chata que eu tenho. Atividade 3. Agora você vai analisar uma propaganda bem interessante. Leia com atenção. Tem a capa de um dicionário, também é um dicionário de língua portuguesa, Bom para burro. Na propaganda do dicionário Aurélio, a expressão bom para burro é polissêmica, ou seja, possui mais de um significado. Explique quais são esses 2 possíveis significados. Eu posso ter um sentido, bom para burro ou bom para de um jeito, e posso entender bom para burro de outro jeito, Vamos lembrar como é que é o apelido do dicionário, Que a gente fala é pai dos burros,
um apelido meio complicado, mas é. As pessoas frequentemente costumam afirmar que o dicionário é o pai dos burros. Olha aí o que eu acabei de falar. Aí, letra A. Você acredita que essa é uma definição adequada para os dicionários? Por quê? Só burro acessa dicionário? Não, né? Então vocês vão explicar com as palavras de vocês. Agora vamos lhe propor um desafio. Você é capaz de criar um outro slogan, quer dizer, uma outra frase de propaganda para a propaganda do dicionário Aurélio? Então vocês usem a imaginação e coloquem, né, uma frase que não seja essa, né, bom para burro, que possa atrair a atenção de para as pessoas comprarem um dicionário. Leia o texto abaixo para responder a questão. História do Mapinguari. Dizem que no Baixo Purus, um seringueiro saiu para cortar seringa, né? Aquela seringueira, aquela árvore que tira látex, que faz a borracha, né? E não voltou. No dia seguinte, o seringalista reuniu várias pessoas e saiu à procura do dito seringueiro. Não encontraram um vestígio. À tarde, quando vinham de volta, 2 rapazes resolveram dar uma busca onde ainda não haviam andado. Subiram numa terra alta e lá escutaram um grito longe. Veio se aproximando cada vez mais. Como acharam um grito um tanto estranho, calaram-se e logo subiram numa árvore. Certo é que o Mapinguari passou bem perto deles, levando os restos mortais do seringueiro. Cada grito do bicho era uma dentada que dava no cadáver. Quando o monstro já ia bem distante, eles então desceram e deram no pé. Isso é uma lenda, né, da região amazônica, da floresta amazônica. O Mapinguari é um monstro que faz isso, que pega as pessoas que estão na mata despreocupados, né, assim. De acordo com o texto, o que podemos entender na expressão não encontraram nenhum vestígio? Vocês vão explicar com as palavras. O que é vestígio, gente? É rastro, né? É algum indício de que aquilo ali ou aquela pessoa passou por ali. Atividade 5. Para finalizar esta aula, leia o texto a seguir e corresponda à questão proposta. Coração de presidente. Do ponto de vista político, a grande prova de resistência de Lula foi chegar à presidência depois de 3 campanhas. Na vida pessoal, o espetacular foi ganhar o coração de Marisa, a viuvinha loura, de olhos esverdeados e lábios sedutores. Antes de conhecê-la, o então dirigente sindical já sonhava com ela, embalado pelas descrições de um motorista de táxi, que louvava a beleza da nora, viúva de seu filho. Os destinos se cruzaram quando ele foi buscar um atestado no sindicato. Lula grudou até conquistá-lo. Então, nesse texto, o motorista de táxi era o quê? Vocês vão marcar A, B, C ou D, né? De acordo com o texto. Qual era a relação, né? O grau de parentesco do motorista de táxi com a Marisa, né? E aí, a próxima aula a gente para por aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Na próxima postagem eu coloco o restante das aulas.